Avisa o pessoal da Espanha que mandar áudio é melhor, tá? Pra gente entender melhor o choro. Pode mandar áudio aí se for chorar. Brasil na final olímpica do futebol feminino. Quem imaginava? Quem imaginava? Na boa, quase ninguém. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 210 mil inscritos no canal. Hoje, olha essas odds supremas aí para essa noite de Copa do Brasil. Tem Palmeiras e Flamengo, então tem vitória do Palmeiras com mais de 2,5 gols, 4,20 é a cotação. Vitória do Flamengo com ambos marcando 7 é a cotação. Tem cotações para Fluminense e Juventude também. Uma baita perna de Copa do Brasil. Na aposta ganha você tem odds supremas. São essas cotações turbinadinhas. Você se diverte e pode se dar muito bem com responsabilidade. Aponta a câmera para o meu QR Code. Você tem as maiores cotações do Brasil. Isso não é papinho, não. Isso é fato. Entra lá no Aposta Ganha. Tem bônus de boas-vindas no meu link te esperando. Cincão te esperando. Então, aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela. Gente, primeira coisa que precisa ser dita sobre a vitória do Brasil ontem, para acabar com esse discursinho espanhol, porque elas estão querendo criar uma narrativa, tornar verdade algo que não aconteceu, tá? Então chega a dona Hermoso, vai para uma... A mesma dona Hermoso que ficou mandando o dedinho do meio para adversária nessa Olimpíada, né? Daqui a pouco nós vamos falar de fair play, de comportamento, de cera, de comemoração na cara. Vamos chegar lá. Mas a dona Hermoso, que ficou do bolso, como todo o time da Espanha ontem ficou do bolso do Brasil, a dona Hermoso vai para uma rádio espanhola, para a Rádio COPE, Cadena COPE, e diz assim: tomamos 4 gols de um time que, para mim, não joga futebol. Me diz o que é jogar futebol, dona Hermoso. Gostaria de saber que ninguém compre esse papo furado, essa mentira de que o Brasil ontem classificou sem jogar futebol, porque não desafia a minha inteligência. Como uma seleção que não joga futebol mete 4 numa semifinal olímpica? Desculpa. Mas uma equipe que não joga futebol pode se classificar arrastando um 0-0, levando para os pênaltis. Uma equipe que não joga futebol pode tomar 30 finalizações, ficar nas cordas o tempo todo numa bola parada, num gol contra, ganhar o jogo de 1-0. Agora, 4 gols, um time que não joga futebol consegue fazer 4 gols. Eu queria entender que mistério é esse. Então, Hermoso, fica mais humilhante para vocês. É pior ainda. Você chegar no microfone, tomamos 4 gols de um time que para mim não joga futebol. Porra, então, amigo, aposenta, para tudo aí. Fecha a seleção feminina espanhola. Fecha, porque numa semifinal olímpica tomou 4 gols de um time que não existe, que não joga futebol. Então, um abraço para vocês. Vocês fracassaram fragorosamente. Sai todo mundo. É pra cair todo mundo, do goleiro ao ponto esquerdo, do presidente ao roupeiro, todo mundo. Então, conversinha fiada de um time que tomou um baile. A Espanha tomou um vareio de bola do Brasil, do primeiro ao último minuto. Não vai botar na conta da falha individual da goleira, não, porque a falha da goleira espanhola só acontece porque o Brasil faz uma pressão alta em cima da saída de bola da Espanha. Incomoda a saída de bola da Espanha. Anula a Bonmatí no primeiro tempo, bota a Parralhoeiro no bolso. Então é conversinha fiada de espanhola, que eu não vou comprar e vou ser o primeiro aqui a combater, que muitas vezes se ganha na narrativa, se ganha no discurso. O Brasil jogou bola, o Brasil teve estratégia, o Arthur Elias deu um nó na Espanha, a verdade é essa, um nó na Espanha. O Brasil competiu muito e justiça seja feita. O Brasil competiu muito contra a França também. A mudança de postura da seleção no jogo contra a França das quartas de final em relação ao jogo contra a própria Espanha na terceira rodada da primeira fase foi um negócio gritante e foi dito aqui no vídeo, que você pode resgatar no último vídeo sobre esse assunto. Então, ontem, de novo, o Brasil pressionou alto, o Brasil foi agressivo, o Brasil foi criando oportunidades. E vou falar mais para dona Hermoso aí. Vocês tomaram 4 de uma seleção que não joga futebol? Era para vocês terem tomado 8. Era para o Brasil ter feito mais. A goleada deveria ser muito maior, não fossem as oportunidades que o Brasil desperdiçou. Então o Brasil marcou forte, o Brasil teve contra-ataques poderosíssimos, o Brasil foi superior à Espanha. Na bola, na estratégia, no mental, em tudo. O Brasil foi superior à Espanha em tudo. Isso, Hermoso, se chama futebol. E aqui está um cara muito à vontade para falar sobre esse assunto,
que não criminaliza, defendo inclusive, estratégia defensiva, acho bonito, um time que se defende, um time que é reativo quando precisa ser, joga com as armas que tem, desde que não dê pontapé, e o Brasil não deu pontapé, ninguém vai poder acusar, o Brasil jogou na violência. O Brasil ganhou na base da porrada, do pontapé, do antijogo. Teve cera? Teve cera. Vamos falar da cera. Eu não gosto, ok? Eu não gosto. Mas, no fundo, todo mundo pratica. Né? Outro dia mesmo, o Manchester City, do Guardiola, que é o técnico espanhol, que tem um modelo de jogo que a Espanha reverencia, que replica para as seleções e tudo mais. Outro dia o Guardiola estava fazendo cera com o poderoso multitrilionário Manchester City contra o Atlético de Madrid para se classificar no mata-mata da Champions. Então, não vem a galera espanhola também começar com esse papinho de que, porque a cera, porque nós não fazemos, porque a ofensa, o dedo na cara. Outro dia, a Dona Hermoso, que tá aí, eu já tô misturando os assuntos, já não vou nem obedecer a ordem cronológica não, vem na cabeça, fala. A Dona Hermoso que tava aí ontem, pagando de limpinha, na primeira fase estava mandando dedo do meio pra adversária. A técnica espanhola, primeira fase estava escondendo bola de jogadora do Brasil na hora de cobrar lateral, e vocês vão vir com conversinha de fair play, porque é uma seleção que não tem espírito esportivo. Vocês vêm com papo de espírito esportivo quando vocês perdem. Conversa fiada de jogadora espanhola que não admite que perdeu. Vocês tomaram 4. A seleção que não joga futebol tá na final olímpica, eliminou a França dentro de casa, enfiou 4 em vocês, e vou repetir, era para ser 8. Ficou barato para as senhoras, era para ser 8, no mínimo, dada a quantidade de gols que o Brasil perdeu. Conversa, rapaz. A mudança de postura do Brasil é gritante. E aí, eu não sei exatamente, só elas internamente vão ter essa resposta com mais precisão. Onde foi exatamente o ponto da virada? Se foram as críticas, se as críticas tornaram essas jogadoras mais fortes, fecharam o grupo. Se foi dentro de campo, analisando a ausência da Marta, né, que tornou o time mais encaixado e talvez até mais competitivo. Eu acho que esse é o tipo da resposta que a gente só vai ter no final da Olimpíada, né? De repente com o Brasil tendo uma medalha de ouro, e o Brasil tem, olha, é claro que a seleção norte-americana tem uma tradição no futebol feminino, o Brasil tem um histórico complicado quando enfrenta essas seleções, é difícil mesmo encarar essas seleções, mas eu não colocaria o Brasil com poucas chances de medalha de ouro, não. O que o Brasil mostrou nesses jogos contra a França e Espanha foi tão surpreendente positivamente, foi um crescimento como poucas vezes a gente viu. Pega a história, a gente já viu muitas vezes seleções que saem de uma fase de grupo se arrastando, cheio de problema, aí vem o mata-mata, agora é outro campeonato. E as seleções, as equipes se fortalecem de alguma maneira e até batem campeãs. Existe história semelhante no futebol? Claro que tem, não seria inédito se o Brasil conseguisse esse feito. Mas de onde o Brasil partiu da primeira fase, o nível de futebol que o Brasil apresentou na primeira fase foi um negócio tão baixo, tão incapaz de competir, sabe? De uma passividade contra a Espanha, de uma desatenção imperdoável contra o Japão, sim, e contando com uma matemática muito improvável para classificar, o saldo de gols da Austrália, a questão lá do Canadá, da espionagem, sabe assim, tinha que acontecer muita coisa, e coisas grandes, para o Brasil classificar e chegar na final olímpica. Aconteceu tudo e muito mais. Então, essa resposta lá dentro as jogadoras têm. O Arthur Elias com certeza tem. É um encaixe sem a Marta? Pode ser. O Brasil ontem fez uma pressão incessante. O Brasil contra a França também. E acho até que é uma preocupação para sábado. Os minutos finais do Brasil já foram claramente de uma preocupação maior. Até porque você não joga 90 minutos, né? De acréscimo contra a França foram 18. 16 ela deu mais 2. Ontem 15 minutos quando a plaquinha sobe. Então é muito tempo se defendendo, porque o time adversário está atrás do placar, faz a pressão, então naturalmente falta um pouquinho de perna no final, é uma preocupação para sábado, mas a seleção americana também precisou de prorrogação, precisou de pênalti contra a Alemanha, então tem desgaste aqui e tem desgaste lá, mas pegando para sábado, para a final, talvez sem a Marta, que é uma jogadora que está num outro momento, é uma jogadora de 37 anos de idade, sabe, está na sua última Olimpíada.
E talvez, né, sem a Marta, o Brasil tenha encontrado esse encaixe para uma marcação mais agressiva, que vai exigir muito mais fisicamente. Você colocaria a Marta para sábado? É uma decisão muito difícil para o Arthur Elias tomar. Muito difícil. Talvez uma Marta como falsa 9, fazendo ali uma circulação dentro da área, abrindo espaço para quem chega, ou talvez a Marta entrando na reta final do jogo, sendo uma opção ali para minutos finais, porque é um fato. Nesses 2 jogos sem a Marta, o Brasil competiu muito bem. O Brasil foi muito intenso. E talvez a Marta não consiga dar essa dinâmica que seja necessária para o jogo de sábado, porque a fórmula está aí. A fórmula o Brasil precisa repetir contra os Estados Unidos. Anular as principais jogadoras dos Estados Unidos, como a Bonmati foi anulada ontem, ser agressivo, ser presente no campo de ataque para pressionar quando as americanas tiverem a posse de bola. Agora, vai precisar ser mais efetivo, porque, ok, ontem ainda conseguiu fazer 4 gols, mesmo perdendo o caminhão de gols que perdeu. Mas pode ser que contra os Estados Unidos essa precisão, essa pontaria, se não tiver ajustada, faça muita falta. Então, é uma questão para sábado. E pensando com a cabeça do técnico do Brasil, eu adotaria um plano para começar o jogo da mesma forma que o Brasil começou contra a França e contra a Espanha, sem a Marta, e colocá-la na reta final. Claro, respeitando todo o legado da Marta, toda a história da seleção e tudo que essa última Olimpíada para ela representa. É muito difícil essa decisão. Talvez, eu não sei nem o que se passa na cabeça da Marta. Talvez até uma leitura da própria jogadora de entender que, puxa vida, né? Pensando no grupo, pensando no coletivo, talvez seja melhor mesmo não começar o jogo como titular no sábado. E eu repito, ninguém discute a capacidade técnica da Marta. É a maior jogadora de todos os tempos do futebol feminino do Brasil. Isso é indiscutível, né? Uma lenda, 6 bolas de ouro. Marta é um mito do futebol feminino. Mas, para o momento, talvez seja melhor você desprender um pouquinho dessa coisa da última Olimpíada, desse desejo, do último jogo e tal. E é uma medalha de ouro que está em jogo, né? Independente da Marta ser titular ou não, se o Brasil sai com a medalha de ouro no sábado, ela conquista esse objetivo, ela faz parte disso, ela está nesse ciclo, ela foi titular em alguns jogos, ela pode ter minutos na final contra os Estados Unidos, mas pegando esses 2 últimos jogos como modelo, eu não entraria com a Marta como titular. E para fechar, para falar aqui dessa história de cera, para falar do que as americanas, as espanholas falaram, de que o Brasil não precisava comemorar desse jeito, a Catacol ficou revoltada lá com a comemoração da Priscila. O Brasil ganhou o jogo, como eu disse aqui, também no mental. Claramente, o Brasil, desde o início, também adotou uma postura, não é necessariamente de intimidar, mas de mostrar para as espanholas que o Brasil não ia sentir o jogo. Mostrar confiança. Então, quando você faz uma comemoração contra aquela em cima da goleira, de uma falha logo no início do jogo, uma falha que por si só já desestabiliza qualquer uma falha grave, gritante, você desestabiliza ainda mais. E a Catacol claramente sentiu, e ela fala disso na entrevista, ela chegou no vestiário com raiva, ela tirou a máscara, ela voltou para o segundo tempo sem a máscara, ela até esqueceu de tanta raiva que ela estava sentindo, porque, sabe a coisa do entrar na mente? O Brasil entrou na mente das espanholas. Funcionou. O futebol também é um jogo mental. Jorge, isso é bonito? Bonito não é. Vocês nunca vão dizer que é bonito. É uma parte mais chata aqui do cara que comenta, do analista, que tem que falar um negócio que às vezes você não quer ouvir. Cera, a Lorena é uma goleiraça, é a melhor jogadora da Olimpíada, tá? Pode anotar aí. A Lorena, goleira do Brasil, é a melhor jogadora da Olimpíada. Não é do Brasil, não. De todas as jogadoras do futebol feminino da Olimpíada. Pode dar o prêmio de MVP pra ela, fácil. Tranquilo. Agora, cera é um negócio que é chato, né? Quando é contra nós, a gente não gosta. A gente reclama. E a Lorena tem feito nessa Olimpíada. É um recurso de jogo, o Brasil está fazendo, porém, só para registrar, se por um acaso no sábado a seleção norte-americana comemorar na cara das brasileiras e fizer cera quando estiver à frente do placar, se estiver à frente do placar, tomara que não esteja, ninguém vai poder aqui dizer também, olha aí essas americanas e tal, porque o Brasil usou dessa arma também para se classificar contra a Espanha. O que me incomoda aqui não é criticar a cera. Se a Espanha quiser criticar a cera, show. Eu já fiz essa crítica várias vezes aqui. A jogador que faz cera, goleiro que faz cera, já fiz várias vezes. Por que o Brasil não pode ser criticado por isso? Tudo bem, quer criticar, show. Agora, vem com esse papinho de que, tomamos 4 gols de um time que não jogou bola. O Brasil não fez só cera
E nem só ficou entrando na mente das espanholas, não. O Brasil jogou futebol, o Brasil mostrou variação tática, o Brasil marcou em bloco o tempo todo, o Brasil teve estratégia de contra-ataque, o Brasil variou do 4-4-2 para o 5-3-2. Peraí, o Brasil jogou bola. Então, esse papinho da Hermoso eu não vou engolir. Elas perderam na bola. Perderam no mental também? Perderam. Na cera também? Ok. Só que a árbitra dá 15 minutos. A cera é o seguinte. Fez cera? Tô contando aqui. Vou dar um acréscimo. Ela levantou a plaquinha com 15. Acabou. E muitas vezes o time que fez a cera durante os 45 se dá mal. Paga o preço. Quando tem 50 minutos, 60 de jogo, 65 de jogo, porque vai tomando pressão, vai ficando acuado e acaba pagando o pato no final pela cera que fez. Às vezes não compensa. Ok, é do jogo. Então, a cera tá aí, a árbitra vai lá, dá o acréscimo devido. Ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, essa é a ressalva que eu queria fazer. Não acho bonito cera, não gosto de cera. Quando é contra o meu time, fico puto, mas muita gente faz contra o Brasil também, então, né, vamos falar a verdade aqui, não vem a Espanha querer se vender como limpinha, não. As críticas que o Brasil sofreu na primeira fase foram justíssimas, tirando quem passou do ponto, tirando os caras, você via mesmo nos comentários do vídeo aqui, esse futebol feminino é um lixo, esse futebol feminino é uma porcaria, elas não sabem jogar, elas são não sei o quê, elas têm que lavar louça, elas não sei o quê, as babaquice de sempre, tirando os babaca. A crítica de uma equipe que não competiu, a crítica de uma equipe que se acovardou contra a Espanha. A crítica de uma equipe que teve uma expulsão bizarra como a da Marta. Bizarra. Para uma jogadora do nível da Marta. Bizarra. A crítica em cima de uma equipe que recebeu mais investimentos de um futebol feminino que hoje está em outro status, em outro patamar em relação a 20 anos atrás. Tudo isso que foi feito na bola foi justo. Foi correto. Eu espero que as jogadoras brasileiras tenham absorvido isso, filtrado isso. E entendam que a crítica faz parte do ambiente de seleção brasileira. Eu fiz um vídeo aqui duríssimo na primeira fase da seleção, mas duríssimo. Porque era o que o contexto pedia, era o que o campo nos mostrava. Era imperdoável a primeira fase que o Brasil vinha fazendo. E eu não acreditava, mas em hipótese alguma, que o Brasil fosse passar pela França, muito menos pela Espanha e muito menos jogando o futebol que jogou. O Brasil foi superior nos dois jogos. O Brasil pegou duas seleções tradicionais, seleções fortes, com algumas das melhores jogadoras do mundo e foi superior. Não tem, por mais que a Hermoso queira vender essa narrativa, não tem sombra de dúvida da superioridade do Brasil, tanto contra a França, tanto contra a Espanha. Nenhuma sombra de dúvida. Ninguém vai dizer que foi na cagada, foi na sorte, foi no antijogo, foi na bola. Eu não esperava. Que bom que elas reagiram, que bom que elas absorveram, espero que tenham absorvido as críticas justas, corretas que foram feitas, e que bom que se criou, que tenha se criado esse ambiente de torcida. O efeito de ontem, da comemoração da Gabi Portillo, da Priscila indo lá na frente da goleira, tem um efeito que eu, óbvio que como analista, não vejo necessariamente com a mesma paixão do torcedor. Eu tenho algumas reservas, esse tipo de comportamento, você sabe disso, eu faço esse papel mais chato às vezes, infelizmente. Mas eu sei que para o torcedor médio da seleção, aquelas imagens comunicam bem, elas estão nos representando. Elas estão ali encarando o jogo grande como tem que ser encarado. Elas não estão pipocando para a adversária, porque se pipocar é engolido. Sabe, o torcedor gosta disso. O torcedor quer ver alguém vestindo a camisa da seleção brasileira e guerreando, no sentido esportivo, claro. Guerreando pela seleção brasileira. Lutando, encarando, e se precisar botar dedo na cara, e se precisar botar, né, e gritar mais alto, vai fazer. O torcedor gosta disso. Então eu percebi que a reação a essas imagens, a essas cenas aqui no Brasil foi muito positiva e isso aproxima. Eu acho que isso não tem que ser feito de maneira forçada, eu acho que você não tem que buscar o corte, né? Igual muita gente faz. Não, eu tenho que forçar aqui um dedo na cara a discussão com alguém para trazer a galera para o nosso lado. Não, mas quando isso é feito de maneira racional, porque isso aí era para desestabilizar, isso é feito como estratégia, isso é feito de algo como algo genuíno, como algo natural, o torcedor olha e fala: puta, gostei. É isso aí que a gente quer. É para esse tipo de jogadora que a gente quer torcer. E isso se criou para sábado. E eu tenho certeza que sábado vai haver uma grande torcida, uma grande mobilização, até mesmo daqueles mais
resistentes ao futebol feminino, virou uma chavinha, sabe? Eu acho que esse jogo, principalmente o jogo de ontem, ele virou uma chavinha e tomara que seja algo permanente na realidade do futebol feminino no Brasil. A gente é o país do futebol, não importa se o futebol é jogado por homens ou por mulheres. Somos o país do futebol. Estão vestindo a nossa camisa, a gente tem que torcer e tem que apoiar. E cobrar quando necessário, como foi feito na primeira fase. Boa sorte no sábado. A gente vai estar aqui muito na torcida contra os Estados Unidos. Se esse ouro chegar, depois de tudo que rolou nessa Olimpíada, é papo de filme. É história de filme para lançar na Max depois da Olimpíada. É coisa épica. Que assim seja. O que você pensa? Deixa nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Boa quarta-feira para todo mundo. Pode chorar aí, pessoal da Espanha. Vocês tomaram 4 de ninguém, né? Imagina se não fosse, hein? Aí vocês tomavam 10, pô. Ainda vai ficar barato ainda. Juízo, tchau.